Bem, eu fiz uma pequena confusão na minha cabeça. Essa risada tá dando assim, né? Eu fiz uma pequena confusão porque eu fiquei pensando, não pode ser uma mensagem longa, porque vai ser Natal e o povo quer passar o Natal, jantar com as suas famílias. Mas eu não sei porque que eu pensei que isso seria hoje, porque isso normalmente é o costume. Acho que é a primeira vez que eu tenho culto no dia de Natal e não na véspera. E eu, acostumado com isso, aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu não posso comemorar no culto, na mensagem, porque eles vão jantar. Mas na realidade isso era para ter sido ontem, né? Se fosse ontem, aí sim valeria isso. Seria assim. Aí eu fiz uma mensagem, mas eu pensei, eu não posso fazer uma mensagem longa, não posso fazer uma mensagem longa. E acabou que, quando eu estou aqui pensando hoje à tarde, eu disse, gente, eu cometi um equívoco, mas equívocos acontecem. Esse último hino que nós cantamos, para morrer, nasceu Cristo. Deus demonstrou através do seu Filho, quando ele enviou o Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou que ele nunca, não só não abandonou o homem, como ele poderia ter feito, mas ele providenciou o meio da salvação para o homem. E isso demonstra que ele não esquece de nós. Deus demonstra que para nós, através das suas atitudes, através de coisas que ele fez para os seus servos, ali os personagens da Bíblia, e através mesmo das nossas vidas, ele constantemente dá provas de que ele não esquece de nós. Que ele não simplesmente nos larga para a gente fazer as coisas e se virar, né? Ou desprotegidos, né? Ou como se ele não atentasse para as nossas vidas. Ele lembra de nós, ou melhor, ele não esquece nem de mim e nem de você. Imagine-se numa empresa. Eu até pensei aqui, me veio na mente, quando eu estava pensando na mensagem, me veio na mente o irmão Claudio Van, foi um dos que me veio à mente. Você trabalhar numa empresa grande com muitos e muitos e muitos funcionários, né? A Mariana também tem essa experiência, não sei os outros também, mas uma empresa onde tem muita gente mesmo, como uma multinacional, né? Como a John Deere, como a Mitsubishi, e você é mais um ali no meio, trabalhando. E muitas vezes, eu acredito, fazendo o seu melhor, tentando fazer o seu trabalho bem feito, e sempre pensando, será que às vezes alguém percebe que eu faço o meu trabalho bem feito? Será que as pessoas percebem que eu sou honesto, que eu faço as coisas corretamente, que eu faço o meu trabalho e que eu honro aquilo pelo qual eu fui contratado para fazer? E às vezes passa, pela minha cabeça já passou, já trabalhei em empresa grande, e passa, quando a gente se esforça, a gente pensa, poxa, será que está sendo em vão? Muitas vezes você olha assim para o lado e pensa, eu acho que não tem muita perspectiva para mim, de crescimento, de promoções ou qualquer outra coisa. E a história que eu vou, o personagem que eu vou tratar nessa noite, ele viveu isso, apesar de que se você ler friamente ali o trecho bíblico, você não vai perceber isso. Você vai passar batido sobre isso. É por isso até que a gente vai, estuda mais, tenta entender o texto e vai no que está ligado ali para poder entender qual é a perspectiva daquelas pessoas, daquele momento. A mensagem ela não vai estar concentrada propriamente no nascimento de Cristo, mas em outra pessoa. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Na realidade, são até dois personagens. Lucas, capítulo 1. Mesmo assentados com reverência, porque o texto ele é grande, apesar que eu não vou citar todos os versículos, mas do fim e do começo eu vou usar na mensagem. Lucas, capítulo 1.
a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer pela Tua palavra, agradeço por tudo que o Senhor me ensinou, enquanto eu estudava, enquanto eu lia, e eu peço que o Senhor esteja abençoando e abrindo o entendimento de todos nós para fazer a Tua vontade, para colocar ela em prática em nossas vidas, mas também para termos a segurança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor não nos esqueceu e que por mais que tenhamos lutas, tribulações, dificuldades, o Senhor constantemente está cuidando de nós e o Senhor não esquece de nós. Eu te louvo e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, como vocês já viram, o personagem é Zacarias e Isabel. Zacarias era um dos 18.000, preste atenção nesse número, era um dos 18.000 sacerdotes e levitas que estavam prontos para servir no templo do Senhor, assim que seu grupo fosse chamado para este fim. E no total eram 24 grupos diferentes só de sacerdotes. E lá no verso 9 vai dizer: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Era muita gente, era gente demais para fazer aquele ofício. E não eram muitos que poderiam entrar lá, entrava só um naquele momento para oferecer o incenso. Havia probabilidade de que se fizesse esse trabalho, talvez uma vez só na vida, porque cada grupo desses 24, eles entravam só, no máximo eles faziam, trabalhavam 2 semanas no ano inteiro.
e não consecutivas. Era uma semana em determinada época do ano e numa outra semana em outra época determinada. Então, a probabilidade de Zacarias, como sacerdote, ir lá oferecer o incenso, o sacrifício através do incenso, era muito remota. Era muito difícil. Mas, olha o que a Bíblia fala no verso 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Observe que não era uma fila indiana, não era uma tabela, um gráfico que dizia, olha, agora é o grupo tal, agora é o grupo X, o grupo Y. Não, como é que ele foi escolhido? Por sorte. O que a Bíblia quer dizer com sortes? Lembra que os sacerdotes, eles tinham no peito, além das 12 pedras representando Israel, as 12 tribos, eles tinham o que? O Urim e o Tumim, que era como eles tiravam para entender se faz isso, se faz aquilo, se vai você, se vai aquele, se você vai para a guerra, vou para a guerra, não vou para a guerra. Era com essas pedras que se tinha a resposta, ou seja, coloca-se por sorte, mas na realidade era Deus já pegando Zacarias para ele ir oferecer, e não outro, porque ele tinha um propósito naquele dia, naquele momento, para usar Zacarias, para que Zacarias pudesse até ter a resposta da sua oração. Muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem conosco. Muitas vezes a gente fica pensando por que determinada coisa aconteceu comigo, por que o meu carro quebrou, por que eu me machuquei, por que eu tive um problema de saúde que me impediu de ir para tal lugar, que me impediu de fazer tal coisa. Deus tem os propósitos dele. E ele não esquece nem de mim, nem de você. Ele está cuidando da vida do salvo, daquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, ele está cuidando. Às vezes a gente, por causa dos problemas, tem a tendência de achar que Deus esquece de nós. Será, Senhor, que o Senhor não está ouvindo minha oração? Eu estou pedindo tanto por determinada coisa. Não é nem para mim o que eu estou pedindo, Senhor, é algo, a salvação do meu esposo, da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, do meu irmão, da minha irmã. Não sei qual é o seu pedido, mas o que eu sei é que Deus está ouvindo e que Ele não esqueceu de você. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe do que te aflige, Ele sabe o que te incomoda e Ele tem um propósito na sua vida. Esse propósito Ele vai cumprir segundo a vontade dEle dentro do que Ele colocou, porém, lembra que aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará, a Bíblia diz. Se você não andar com Deus, não fizer as coisas da vontade de Deus, Ele vai fazer as coisas na sua vida, mas Ele vai tratar isso também com você. Mas continuando, esse não era o problema de Zacarias, ser um dos mais ou menos 18 mil que serviam no templo da tribo de Levi. Esse não era o problema. O seu verdadeiro problema para ele é que ele não era pai, ele já tinha mais de 60 anos de idade. E naquela cultura tinha uma característica que se a mulher não estivesse, se o homem, se eles não tivessem tendo filhos, o que acontecia? A culpa era de quem? Da mulher. E aí o que os líderes do povo incentivavam? Eles incentivavam que o homem se divorciasse dela e se casasse com outra para que ele pudesse gerar descendência. Lembra que é muito importante para um israelita, para um judeu, gerar descendência. Tanto que tinha até o levirato, que se o seu irmão morresse, você tinha que ir lá e desposar a mulher dele para que você suscitasse descendência para ele, para que o nome dele não se apagasse em Israel. Então, os líderes até pressionavam, tinha esse preconceito por não se ter filhos. E imagina, eles já tinham mais de 60 anos de idade, eles já eram, quando a Bíblia fala, eram avançados em idade, a ideia é mais de 60 para cima. E no verso 7 até fala da sua esposa Isabel, que ela era, na realidade ele era ela, estéril. Isabel era estéril.
E aí a gente encontra essa afirmação que os dois eram de idade avançada. Pensa num casal que tem os dois estão fazendo tudo certo. A própria Bíblia diz, os dois eram justos aos olhos de Deus. Mas quando você está fazendo tudo certo, você sabe que está buscando a Deus, você sabe que está orando, lendo a Bíblia, está tentando até mesmo entregar folheto, falar de Cristo, servindo na igreja, fazendo as coisas, e ainda assim está tendo problemas. Muitas vezes as pessoas até julgam você por causa dos seus problemas. Elas olham para você, assim como tinha essa questão do preconceito por eles não terem filhos. Existe essa coisa de, se alguém está com problemas, isso ali, provavelmente Deus está pesando a mão. É provável. O irmão ficou ruim, doente. Deus é que pesou a mão na vida do irmão. É porque ele está em pecado. Lembra dos amigos de Jó? Que foram lá e apontaram o dedo para Jó? Porque você está pecando, porque senão não estava acontecendo essas coisas com você. Provavelmente vocês estão em pecado, por isso que Deus não abre a madre de Isabel. Por isso que ela não tem filhos. É porque vocês têm problemas. E vocês não estão andando certos com Deus. Mas a Bíblia diz que eles estavam andando certos com Deus. Por causa desse fato, Zacarias era possivelmente um sacerdote mal visto pelos seus colegas de ministério sacerdotal. Porque as pessoas sempre estão prontas para julgar. Não é verdade? As pessoas sempre estão prontas para nos julgar. Eu não gosto daquela afirmação também, que existem por aí, não julgueis e tal, o povo gosta muito de usar isso, né? Quem é tu para me julgar? Não, existe um julgamento bíblico correto, existe. Mas o problema que eu estou tratando aqui é o julgamento errado. É olhar para as pessoas e julgar elas pelas suas atitudes. Já colocando algo, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí tratar até diferente. Só que tinha até dois problemas nessa situação. Porque você não ter filhos era um problema também econômico. Não só social, porque isso está na esfera social, mas era um problema econômico. Por quê? O que um homem queria naquelas famílias daquela época? Ter muitos filhos. Por quê? Porque são eles que iam ajudá-lo a plantar, a cuidar da terra e a proteger tudo que pertencia a eles. Então, a Bíblia fala, feliz o homem que tem, né, nos seus filhos, como é que é o versículo? Na sua aljava, né, só me fugiu agora o versículo por completo, mas a Bíblia fala sobre isso, sobre o homem que tem muitos filhos e que filhos são a herança do Senhor. E era muito bom ter muitos filhos, tanto é que lembra quando Eucana fala para Ana, não te sou eu melhor que 10 filhos? Tá certo, uma mulher de hoje ia dizer, você é louco? Que 10 filhos, você é doido? Fala isso perto da minha esposa para ver, passa de 2 para ver se ela não surta. Mas naquela época era o contrário de hoje. Muitos filhos era bom, era ótimo. E se não tivesse filhos, era sinal de maldição. Era sinal de que tinha alguma coisa errada. Lembra? Acho que Raquel que falou para Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Eu tua casa em lugar de Deus? Por quê? Porque precisava, era necessário, isso era muito importante. Então você tinha um aspecto social e você tinha um aspecto econômico. E as mulheres ficavam muito mal vistas quando não tinham filhos. Porém, o que as pessoas não veem como Deus vê. As pessoas podem nos ver de um jeito, mas Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos lá dentro da nossa casa. Deus sabe quem nós somos no nosso trabalho. Deus sabe quem nós somos na escola, na faculdade, onde quer que estejamos. As pessoas não sabem, tem aquele ditado, né, de calçar os sapatos, né? As pessoas não calçaram os meus sapatos para saber as dificuldades que eu tenho, o porquê que determinadas coisas acontecem. Mas Deus vê, Deus sabe. E Ele sabe, inclusive, até quando você falha. Mas Ele sabe quando você se arrepende. E Ele escuta também isso. E Ele escuta quando você pede perdão e restaura a comunhão com Ele. Ele está todo tempo cuidando. No verso 6, ambos eram justos aos olhos de Deus. Pode ser que eles não eram justos aos olhos dos seus
ali dos outros sacerdotes, das outras pessoas, mas aos olhos de Deus, eles eram justos. Por quê? Porque eles, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Portanto, primeiramente, Deus não esquece dos que são justos e os honra. As pessoas olhavam torto para Zacarias e Isabel, eles as julgavam com o olhar, julgavam ali na sinagoga, no templo, ou quando eles passavam, mas Deus os escolheu para exercer a função, sacerdotal naquele ano, pois Deus não vê como o homem vê. Deus mede o homem por outro padrão. Ele vê o coração. Deus deseja que experimentemos seu amor real e justificador. Deus não esquece de você, portanto, não esqueça de Deus em seus pensamentos, em suas escolhas e em seus atos. Percebe que é uma sequência? Colocar Deus em primeiro lugar nos seus pensamentos. Porque se você coloca Deus e a sua palavra em primeiro lugar nos seus pensamentos, qual é a consequência? A minha escolha vai ser direcionada baseada nisso. Se eu tomo atitudes pelo fígado, já ouviu essa expressão? Tomar atitudes pelo fígado, no calor do momento, o que vai acontecer? Eu não vou primeiro colocar Deus, eu vou no nervosismo, e aí eu tomo a decisão errada. Então, primeiro eu penso em Deus, depois eu escolho e depois eu ajo. É simples, porém, o que acontece normalmente numa situação difícil, numa situação de conflito no lar, às vezes, entre marido e mulher, ou com filhos já jovens, adultos, o nervosismo do momento faz com que a gente e acabe falando que não deveria e pensando que não deveria, agir, falando e depois agindo como não deveria. Mas a sequência certa é: Deus não esquece de você, mas você também não pode esquecer de Deus em todos os momentos, nos seus pensamentos, nas suas escolhas e nas suas ações. Deus não esquece de você, portanto, dedique-se a Ele, assim como Zacarias e Isabel. E aí você vai receber a sua bênção e o seu milagre. Não, e aqui eu não estou pregando igual igrejas pentecostais e neopentecostais, mas bênçãos e milagres são bíblicos. São bíblicos. Agora, como Deus vai fazer e o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida, aí é outra história. Mas existe sim, gosto de colocar da seguinte forma as bênçãos e os milagres. Primeiramente, uma bênção, um milagre espiritual. O que seria isso? Gálatas 5,16 diz o quê? Andai em espírito e jamais cumprireis a vontade da carne. É muito lógico, é muito simples. Analise esse versículo. Andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Se você está agindo pela carne, significa o quê? Não está andando em espírito. Se você está agindo pelas emoções, pelos sentimentos que vêm assim, principalmente tem pessoas que são mais caladas, mais introspectivas, mas são pessoas que são mais e agem mais assim. Se você está agindo assim, significa que você não está andando em espírito. Mas se você fizer como Zacarias e Isabel, se você colocar Deus, pensar em Deus, sabendo que Deus não está esquecendo de você, Ele está vendo você naquele momento, o que você vai fazer? Você vai pensar nele, você vai pensar em versículos bíblicos, você vai pensar: não devo murmurar de coisa alguma, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Então, pense mais, procure colocar Deus em primeiro lugar nos seus pensamentos, assim como Ele tem em você. E também saber se esse milagre também pode ser material. 2 Coríntios 9,6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Se você estudar o contexto dessa passagem, é aquele que Paulo está falando sobre dízimos e ofertas. Na realidade, ali ele não está falando dízimo, ele está falando das ofertas.
Mas ele está falando, sim, sobre recursos financeiros. E muitas vezes nós temos a tendência de ficar pensando, mas se eu ofertar isso, então vai faltar para aquela outra coisa que eu estava querendo. Mas conversando com a senhora esses dias aí fora, até achei engraçado, aquela senhora que parou de bicicleta, pastor, Maria, né? Não dá para esquecer o nome dela. Ela pergunta que ela fez para mim, mas vocês têm dízimos aí? Eu disse para ela, dona Maria, a gente não foca nisso, a nossa igreja não fica martelando sobre essas coisas, a gente ensina o que a Bíblia ensina, mas não significa que você vai ser rico se você der o dízimo ou der a oferta, que Deus vai fazer você ter coisas, grandes coisas. Mas nós falamos sim, porque é bíblico isso, porque a Bíblia trata sobre isso. Então, às vezes a gente quer receber as bênçãos de Deus, mas a gente não age como aquela mulher que Jesus falou, lembra quando ela foi lá dar as 2 moedas, ele olha aquela mulher lá, ele olha, fala para aqueles que estavam lá, ela não está dando do que está sobrando, ela está dando do que ela tem. Se você olhar outros princípios bíblicos nessa área, você vai lembrar, por exemplo, quando o profeta chegou para a viúva e falou, olha, o que você tem? Eu tenho um bocado disso, um pouquinho disso. Faz o bolo primeiro para mim. E depois a gente vai ver o que vai acontecer. E o que aconteceu? Não faltou o azeite, não faltou a farinha, não faltou mais nada. E sobejou. Se eu tenho restrições com Deus, com Deus não, mas nessa área, eu não posso esperar que Deus me abençoe nessa área. Porque a Bíblia é muito clara. E esse versículo aqui, ele está falando disso. O que o homem semeia, ele também ceifa. Se ele é generoso, Deus está vendo. Se ele não é, Deus também está vendo. Deus não esquece de você. Portanto, busque ser justo aos olhos de Deus em todo o tempo todo. Não aos olhos do mundo. Não seja correto porque você tem medo que as pessoas vejam você fazendo coisa errada, então eu tenho que me cuidar. Não, é importante o bom testemunho, sim. José, alguém ia ver o que ele ia fazer se ele fizesse o errado com a esposa de Potifar? Não. Quem queria ver? Deus. Deus iria ver José errado. E José falou, olha, eu não posso pecar contra o meu Deus. Então eu não posso fazer as coisas para que os outros vejam. Eu tenho que fazer porque eu quero agradar a Deus e porque eu sei que Deus está vendo e que Ele não esquece de mim como filho dele. Ele está vendo meus passos, Ele está vendo minhas atitudes, Ele está vendo o que eu estou falando, Ele está vendo as coisas que eu estou fazendo. Eu preciso pôr isso em mente e no coração. Eu quero que Deus me abençoe? Quero. Mas eu quero, acima de tudo, buscar a Deus sabendo que Ele não esquece de mim. Quando você olha para a sua vida, você pode dizer que está crescendo em graça e conhecimento na presença de Deus? Quando você olha para a sua vida, pode dizer que tem permanecido firme nos valores e princípios bíblicos da palavra de Deus? Olhando cada atitude, cada palavra, cada ação do seu dia. É possível? Aí é com cada um, inclusive que vai assistir essa mensagem. Ambos eram justos aos olhos de Deus e agora não focando na parte aos olhos de Deus, mas obedecendo de modo irrepreensível. Deus não esquece, primeiro eu disse, Deus não esquece dos que são justos e os honra. Segundo, Deus não esquece dos filhos que o obedecem. Essa afirmação é tremenda. Zacarias e Isabel obedeciam todos os mandamentos de Deus de forma irrepreensível. E certamente esse casal se dedicava ao Senhor e à sua palavra de forma amorosa e fervorosa. Por este motivo, pela lei da semeadura, ele recebeu o milagre do Senhor em sua própria vida, pois Deus não esquece dos filhos que o obedecem. E nós recebemos o milagre quando nós oramos também. Mas como Deus vai ouvir se a gente não fala também? Deus honra aqueles que obedecem, mas Deus também quer que a gente fale. Às vezes, pastor, mas eu oro, eu falo sim, eu peço para Deus, eu estou vivendo certinho, eu estou obedecendo a Deus, eu estou orando, mas
Tem certeza que está orando com fé? A fé que Hebreus fala é a certeza das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. é o contrário. Certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. É certeza, é orar dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor, sendo da tua vontade, eu creio, o Senhor fará. Eu tenho certeza, porque eu sei que é da tua vontade. Por exemplo, olha, eu estou tendo esse problema nessa área, mas eu quero honrar ao Senhor. Faz alguma coisa, Senhor, me ajuda. Eu estou precisando de um emprego, mas eu não quero qualquer emprego, eu não quero fazer alguma coisa que vai me tirar da igreja, alguma coisa que vai atrapalhar minha comunhão com o Senhor, a minha leitura bíblica, o meu devocional, minha família, arrumar um emprego que vai me afastar da minha família. Deus honra. Deus me honrou nesse tipo de pedido. E eu sei que Deus honrou outras pessoas também. Deus honra. Mas você precisa pedir com fé. A proximidade com Deus nos encherá da sua glória. Lembra de Moisés, que ficou 40 dias na presença de Deus, falando com ele, e quando ele desceu da presença de Deus, as pessoas sequer conseguiam olhar para ele. Assim deve ser a nossa vida. As pessoas devem olhar para nós como se fôssemos extraterrestres. Por quê? Porque o nosso combustível é a fé. O que move a nossa vida é a fé. É essa certeza de que Deus está cuidando, de que Deus não nos abandonou. E que Deus vai suprir aquilo que é da vontade dele. Não pedindo para os meus próprios deleites, como a Bíblia também fala. Mas Deus quer que a gente peça. Pedir e dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Recebemos o milagre quando buscamos ser justos, recebemos o milagre quando nos dedicamos à sua palavra, recebemos o milagre quando obedecemos em tudo. E recebemos o milagre no tempo de Deus, não no nosso tempo. Não adianta ter pressa. Não adianta querer que Deus faça as coisas a toque de caixa. Como o pastor Bill vive falando, eu quero agora, né? Não é. É no tempo dele. Eu não imaginava que ele ia deixar eu vender o carro tão rápido. Porque é difícil vender, principalmente um Renault. Quem já foi dono de Renault sabe muito bem disso. Vender um Renault, e um Renault antigo é mais difícil ainda. Porque é caro, as peças, normalmente as pessoas não compram. Elas querem comprar um Uno, querem comprar um carrinho que é barato, a manutenção. Mas um Renault não. E Deus abençoou. Eu anunciei, no momento dele ele abençoou. Às vezes é assim, às vezes vai rápido, mas às vezes uma irmã que está orando pela salvação do esposo há 10, 20 anos, lá com 25, 30 anos de oração é que o homem aceita Cristo. Mas aceita. A gente não sabe o coração do homem, Deus dá a oportunidade. Mas é o tempo dele, não o nosso. Tenha isso em mente. Você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Você tem sido obediente aos seus mandamentos? Tem se dedicado ao Senhor? E terceiro e último lugar, Deus não esquece dos seus filhos e muda suas histórias de dor em histórias de vitória e alegria. Lá no verso 25, por isso eu li até o 25, olha o que diz, Isabel diz, né? Isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Lembra que eu falei no começo da mensagem que as pessoas julgavam? Ela não ia falar isso à toa. A humilhação que ela tinha por não ter filhos não era à toa. Mas ela era fiel a Deus, ela era obediente a Deus, ela servia a Deus com fidelidade, ela e seu esposo. E como Deus a presenteou os dois, Zacarias e Isabel se tornaram os pais de João Batista, que foi o profeta que anunciou e preparou o caminho para a chegada do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Uma curiosidade interessante. João Batista, sabe quanto tempo durou o ministério dele? Mais ou menos 9 meses. Mais ou menos 9 meses durou o tempo que ele entrou em ação pregando.
até o momento que ele teve a cabeça dele cortada. Mas olha o que Jesus fala a respeito dele, independente do tempo que ele teve seu ministério. Lucas capítulo 7, verso 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Mas olha o que Jesus falou a respeito dele. Pensa que Deus abençoou Isabel com um filho que desde o ventre materno já amava a Deus. Olha que bênção! Eu oro pelas minhas filhas, eu quero que elas amem a Deus mais do que eu amo a Deus. Agora olha que bênção Deus deu para aqueles dois. Poderia ser qualquer outro casal, mas foi Zacarias e Isabel. Poderia ser um casal novo, porque Maria, que foi escolhida para Cristo vir, era nova, não era uma mulher idosa. Deus poderia ter trazido um casal novo, não. Mas Deus pegou um casal idoso para mostrar a glória dele e o poder dele, mas um casal fiel, não qualquer casal. Um casal fiel a ele. E os abençoou e deu um filho que simplesmente foi aquele que preparou o caminho para o Messias. E que Jesus falou isso a respeito dele. Dos que nasceram de mulher não tem um que é maior do que ele. Mas aqueles, e aqui quando ele fala o menor do reino de Deus é maior do que ele, aí já tem a ver porque João Batista morreu antes de Cristo ter morrido e ressuscitado. Então ele morreu antes da época da igreja. Aqui já é teologia, é outra área, onde todos que têm a Cristo depois dessa morte, depois que Cristo morreu e ressuscitou, tem o Espírito Santo habitando. João Batista não tinha isso, não teve isso. Então é diferente, tinha possessão, mas não era habitação contínua como eu e você que aceitou a Cristo. Por isso que nós somos praticamente iguais, né? Até Cristo coloca que ele o menor no reino de Deus é maior do que ele, porque nós somos habitação do Espírito Santo. Mas ainda assim, é um homem que Deus que Deus usou poderosamente. Conclusão: a história de Zacarias e Isabel mudou completamente. Uma história de desprezo e derrota transformou-se em uma história de louvor e glória ao nome de Deus, o Senhor. Deus não esquece dos que são justos e os honra. Deus não esquece dos filhos que o obedecem. E Deus não esquece dos filhos e muda a sua história de dor em história de vitória. Deus não esqueceu de você. Hoje mesmo, Ele pode iniciar um trabalho na sua vida. Aquilo que talvez você tanto está ansiando, Ele pode fazer. Deus não esqueceu de você, Ele pode mudar a sua história. Pode transformar a sua vida e transformar você em um exemplo de fé e devoção. E que todos vão ver isso. Mas tudo isso que eu falei só pode ser feito por meio de Cristo. Alguém que não tenha Cristo como Salvador não tem como viver nenhuma destas coisas que eu falei até agora. E isso eu falo principalmente para quem possa ver pela internet que não tem Cristo como Senhor e Salvador. O nascimento de João foi para servir a Cristo. Mas Cristo é o mais importante. Ele mesmo falou que ele cresça e eu diminua, seguindo até o exemplo dos próprios pais. Então, uma pessoa que não tem Cristo, ela precisa crer que ele nasceu e comemorar, isso é ótimo. Mas não terá valor algum. Uma pessoa que crê que Jesus, o que eu quero dizer com essa frase aqui? Uma pessoa que acredita que Cristo veio, mas não fez dele ainda seu Senhor e Salvador, não vai fazer diferença alguma. Porque ela precisa ter Ele como seu Senhor e Salvador. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isabel declarou lá nos versos 40 a 43. E entrou em casa de Zacarias, Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse:
Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isabel declarou que Cristo era o Senhor dela antes mesmo dele ter nascido. Maria declarou nos versos 46 e 47, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ambas creram naquele que veio para salvar o mundo, naquele que nasceu para morrer, como nós cantamos hoje. Ambas eram obedientes a Deus e assim como Zacarias. E se tem alguém que escuta essa mensagem, venha escutar essa mensagem e não creu ainda em Cristo, elas fizeram o que está escrito em Romanos capítulo 10. E nós encerraremos com esse trecho da palavra de Deus. Pode abrir lá, Romanos capítulo 10. Romanos 10, versos de 8 a 11. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você não tem Cristo como Salvador, receba Ele, creia nele. Siga o exemplo desses três que eu mencionei hoje aqui: Zacarias, Maria e Isabel. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque temos a certeza que o Senhor não esquece de nós, que o Senhor está cuidando de nós a cada dia, mas que o Senhor espera de nós fidelidade, o Senhor espera de nós dedicação, o Senhor espera de nós a atitude de buscar ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque lutamos com a nossa carne diariamente e infelizmente pecamos contra o Senhor. Infelizmente, ao contrário do Senhor, nós esquecemos do Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis, naqueles momentos onde a nossa paciência é testada. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a colocar o Senhor nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes em primeiro lugar e nas nossas escolhas. Abençoa cada um nessa noite. Nós estamos comemorando neste dia o nascimento do Senhor Jesus. Sabemos que não foi exatamente no dia 25 de dezembro, principalmente. Mas o que importa é que nós entendemos que um dia um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor providenciou a salvação para nós, por meio do teu Filho. Abençoa o retorno para os lares de cada um dos irmãos, livrando-os de todo mal, dando-lhes uma boa semana. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados.